E aí, gente, bem-vindos ao quarto episódio de hoje. Para você que é membro do canal, viu como vale a pena? Olha só, muito obrigado pela sua participação. E agora a gente está indo para mais uma entrevista num dia de muitas emoções. Muitas, são tantas emoções, como diria o outro, né? Verdade, muito bom. Bom demais, Bom né? demais. Ó, gente, mais uma vez, para agradecer, mas eu quero agradecer também. Vocês que apoiam a gente, fazem a diferença, a gente está conseguindo se organizar, né, Pava? A Exato. importância de vocês saberem que, de fato, o apoio de vocês faz a diferença. E agora o nosso papo, acabei de falar na chamadinha que a gente vai falar sobre muito mais do que 3 letras, a gente vai falar mal do alfabeto inteiro aqui hoje. Ou bem. Ou bem. Verdade, verdade. Ou bem mal também. Não. Pra falar bem eu sou ótimo, pra falar mal eu sou melhor ainda. Brincadeira, pelo amor de Deus. David Oliveira com a gente aqui, seja bem-vindo ao Sim Pode Crer. Muito obrigado. Finalmente, hein, Pablo? Finalmente. hein, Will? Não, finalmente. Finalmente, Tem né? razão. Tava Demorando. Passou o mês de dezembro, que tem lá... Dezembro vermelho, Orlais Day, Dia Mundial de AIDS. Então, passou tudo isso. E a semana passada eu vi uma chamada sobre o Trump falando... Ele acabou de entrar já falando de coisas. Falando não, né? Mas Falando não, já... Concretizando. Então, e aí eu falei, nossa, tá na hora da gente conversar, mas antes da gente falar do Trump, vamos lá para trás. David, na década eu imagino que de 1980, a AIDS, por um bom período, assim, era conhecida como peste gay até, e era assim, alvo de no início, era uma coisa assim desconhecida e que de alguma forma assim complicou a vida sexual de muita gente. E, ou seja, desde no início era uma coisa super letal e hoje não é mais tão letal. O que mudou? Eu vi um relato seu, no mesmo dia que eu vi a história do Trump, eu vi um post seu que viralizou, dizendo que havia entregue o resultado de um exame para alguém, é isso? Mesmo com todo o esclarecimento que a gente acha que as pessoas já sabem que não é mais assim, tipo, você dá o resultado do exame, tem pessoas que ainda acham que já vão comprar um túmulo porque se deu uma sentença de morte. Como que nesses, sei lá, 40 anos? 42 anos. Deixa eu fazer um parênteses. Quando a gente traz amigos aqui, a gente fica desacostumado. Nós nem apresentamos o convidado. Eu sei que eu sou a cara da Bíblia. Amigo, de casa, é o que acontece. Acabei de ser alertado aqui de novo. É o quarto do dia. Tá batendo. Will, por favor. Gente, David Oliveira, nosso amigaço, querido, nós estamos em dívida com ele, que era para ter trazido faz bastante tempo já. Mas a gente aproveitou a oportunidade que alguém está não falando, mas soltando algumas coisas pela boca lá do lado de lá das Américas, e trouxemos alguém que tem referência que vai poder nos ajudar a esclarecer e quebrar tabus. Se ainda existe tabu, nós estamos para ver em 2024 sobre esse tema. É a hora de a gente derrubar, e ninguém melhor que essa pessoa que está aqui com a gente. Muito obrigado por estar nosso convite. Muito obrigado. Infelizmente, né? Tá vendo? O Trump precisou ser reeleito. Gente, olha... Condições péssimas. Depois no off eu vou. Condições eu tô com vários comentários, só nem pra você, pra Marília, mas enfim. Eu sou o David, estou com 33 anos, sou comunicador social, sou formado em gestão, tecnologia e eventos, sou educador num projeto chamado, que eu amo demais o projeto, Heliópolis Investindo na Vida, que trabalha a questão de saúde sexual, direitos humanos, saúde reprodutiva em Heliópolis e região. Estar na quebrada levando o que o Estado não faz, não chega até lá. Também trabalho como agente vinculador pelo Barong, Instituto Barong, que é esse projeto onde eu trabalho entregando os resultados, testagem para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Deus amado, é tipo a unção do corvo, assim, né? Porque eu falo que é uma função que eu prefiro 1000 vezes eu fazer, Pava. Eu prefiro 1000 vezes eu fazer. Eu tava conversando isso sábado, com uma pessoa que eu fiz um acolhimento, que não vive com HIV, mas que estava desesperado pelo fantasma do HIV, porque o HIV, antes de ser essa doença que você falou,
que era uma sentença que condenou muitas pessoas à questão sexual, é uma doença social. Herbert Daniel, sociólogo, que Sim, Betinho. Grande infelizmente, Betinho. infelizmente morreu por conta da decorrência da AIDS. Ele tem um livro chamado Vida Antes da Morte, que fala sobre isso. A AIDS é uma doença social. Eu, quando tive meu diagnóstico em 2017, daqui a pouco completo 8 anos, dia 14 agora de fevereiro. Valentine's Day, Dia do Amor e da Amizade. Valentine's Day, caramba, hein? Uau. Que irônico. Maravilhoso! Eu amo! Eu sou... Desculpa, eu não consegui Eu- deixar de dar um sorriso. Gente, eu sou crente raiz. Exato. Eu gosto, sabe aquela coisa assim, de transformar no deserto, Dos significados que... dar o significado que a gente gosta. Todo evangélico é um pouco espiritualista. A gente gosta dessa coisa mística e tudo mais. Mas que a gente também demonize muito isso, né? Nossa classe demoniza bastante, mas eu gosto muito de significar tudo isso. E o meu diagnóstico foi entregue de uma forma tão horrível. Eu estava em estado de AIDS. É bom saber, né? É bom falar sobre isso, porque, infelizmente, Will, a gente, aproveitar o espaço aqui, a gente precisa reafirmar o óbvio. Porque é óbvio para mim. É óbvio para uma galera que cresceu na geração da PrEP, na geração que, enfim, tem acesso à informação. Segura que a gente vai falar de PrEP Exatamente. daqui a pouco. Segura que é. Mas HIV e AIDS são coisas diferentes. HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma pessoa com HIV, ela não necessariamente vai desenvolver o estado de AIDS. Mas uma pessoa com AIDS em tratamento, ela pode reverter o estado de AIDS e voltar a ter somente o HIV. E aí ficar indetectável, que é meu estado hoje. Que é igual a zero transmissão, gato pra caramba, bonito, vivendo e uma boa qualidade de vida, se a gente pode falar que existe isso no Brasil hoje, Sim. né? No mundo, na verdade. Mas então, essa enfermeira que me deu o diagnóstico, ela pegou o envelope na mão. E entregou. Não. Você acha que ela seria trágica assim, Pava? Ela pegou e fez suspense. Ah, não. Me ligou 7 da manhã. Eu acordo muito cedo. Mas ela me ligou 7 da manhã, 7h15 da manhã, me ligaram da UBS e falando assim, os exames que você fez ficaram prontos. Eu falei, que bacana. Não tinha feito vários exames, porque eu estava doente na época, com pneumonia e tudo mais. Tive herpes zoster, tive anemia profunda, síndrome do pânico, depressão, tudo isso por conta da minha imunidade muito fragilizada. E fui tentar resolver tudo isso, sem saber que tinha AIDS, que estava com HIV, porque eu sou crente não pega HIV, Claro. Ah, sim. porque nós somos lavados, remidos e blindados. Uhum. Bem blindado. Tá bom. Gente, pelo amor de Deus, HIV é democrático, ele não escolhe se eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Buda, acredito em ninguém. Escolhe a oportunidade. E ela pegou esse envelope, quando eu cheguei lá na salinha, e falou assim, tá tudo bonitinho aqui, só colesterol, assim, o restante você tratou, e tem isso daqui. Você sabe o que é? Aí eu falei, não. Você nem imagina? Aí eu brinquei ainda, né? Ela já me conheceu debochado já. Aí eu falei, não sei, uma casa própria, sou cliente, não sei quanto milhão da... A mulher com o exame dele Na mão. e ele falando de peão da casa própria. O Silvio Eu Santos. mal sabia que era Porta dos Desesperados. Caramba. Aí ela fechou a cara e falou assim, aí ela sentou e falou assim, entre os exames tinha o teste de HIV e deu reagente. Na hora eu falei assim, o que significa? Ela falou que deu positivo. E aí meu mundo caiu. Eu brinco que Clara Nunes, Elis Reginas, todas as divas da MPB vieram cantando. Meu mundo caiu. Porque realmente é essa sensação que a gente tem quando tem um diagnóstico positivo para HIV. Essa morte social que o Betinho falava.
Porque a gente passa a ter um novo papel social. A gente sai dessa salinha achando que a gente está com Bombado. tatuado aqui na testa. E que todo mundo, ao olhar pra gente, vai saber. Foi esse o tipo de acolhimento que o Estado em 2017 me deu. Você estava, na verdade, fazendo uma graduação para poder não repetir aquilo que fizeram com você, você fazer diferente. Por isso hoje, que hoje, quando você viu aquela minha postagem falando sobre esse diagnóstico que eu entreguei, foi um diagnóstico muito. Eu já estou há 7 anos trabalhando com isso praticamente. Todos são muito marcantes, porque cada pessoa reage de um jeito. Mas esse diagnóstico, ela perguntou para mim quanto tempo de vida ela tinha ainda. Uma travesti, uma região periférica de São Paulo, com todas as questões, todas as vulnerabilidades possíveis. E agora com mais uma sentença que a sociedade joga para ela, empurra ela para isso, na verdade. E ela olhou para mim e perguntou quanto tempo de vida ela tem. Eu falei assim, gata, eu também vivi o HIV e eu, pelo menos, quero morrer bem velhinho. E ó, no que depender de mim, você vai morrer também bem velhinha. Ela olhou, o olho cheio de lágrimas, chorando, e ela disse assim, quanto tempo que você tem? Eu falei assim, vou fazer 8 anos já. Quero completar, ó, eu quero que a HIV seja só no livro de história ainda. E vamos bem comigo nessa? Aí ela me abraçou e falou no meu ouvido, falou assim, significou muito também. Que lindo, cara. Esse trabalho é voluntário? Esse trabalho eu presto serviço para uma ONG, que é o Instituto Cultural Barong, trabalha direitos sexuais e reprodutivos, diversidade, cultura, em todo o estado de São Paulo também. A gente tem uma sede aqui em São Paulo, uma subsede da Baixada Santista, que também é o epicentro de sífilis, por exemplo. É região portuária, né? Portuária, prostituição, tráfico de gente, daí estive em outras regiões portuárias também pelo Brasil também, e assim, se repete, não só no Brasil, no mundo todo, né? Quantos testes assim você entrega por semana? Eu estou preocupado com a sua saúde emocional aqui, porque não tem jeito de você fazer isso sem envolvimento. O trabalho que eu faço é de vinculação. Eu ainda acompanho essas pessoas por um tempo, Olha só. porque não é só entregar uma bomba, um diagnóstico, que nem eu recebi lá em 2017, que ela me deu um cartãozinho com endereço que tá bom e falou assim, vai. Ô, David, a igreja não deveria ser o lugar de acolhimento e de vínculos? Tá me ocorrendo aqui. Não tinha que ter não tinha que ter alguém, tem lá estava vendo os novos vídeos, tem uma equipe da Reino, que é uma equipe de viral. Não sei se você viu isso. Como assim? Tem vários departamentos lá na igreja, tudo o nome é parking, né? Sim, tudo tudo em com nome inglês. em inglês, e tem uma equipe de viral, ou seja, esses vídeos que viralizam, isso foi criado Por uma para equipe viralizar específica. por uma equipe que pensou bastante para fazer. Então, da mesma forma que tem equipe na igreja para viralizar o conteúdo, não teria que ter uma equipe de, sei lá, cuidado sexual ou alguma coisa do gênero? Assim? Mas Pava, Eles acham que não existe sexo. Pecado. Sexo é pecado, né? E é isso que a gente escuta. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu nasci e criado na Assembleia de Deus. Quando tive diagnóstico, eu estava na Assembleia de Deus. Você estava na Assembleia de Estava na Deus? Assembleia de Deus. Na verdade, acho que é o contrário, né? Na Assembleia de Deus estava aí. Vou falar uma coisa aqui assim horrível, né? Alguns líderes e alguns crentes devem falar, não saiu por aí aprontando? Lei da semeadura. Eu estou me esforçando para ser bem assim elegante. Ô, Pava, eu vou falar para vocês, uma frase
Acho que vocês vão até saber quem que é a, Figura. a figura. O homossexualismo Ah, leva a uma enfermidade que leva à morte. Foi processada por isso. Processada, agora tá bom, né? Sim. Enfim. Mas é essa visão que não somente a igreja, a sociedade tem. HIV é uma doença. A Dr. Drauzio Varela falou uma vez que o HIV caiu como uma luva de pelica na mão dos religiosos. Realmente, caiu como uma luva de pelica, caiu certinho nas mãos dos religiosos, porque é uma infecção sexualmente transmissível. E que na década de 80 tinha os 4 grupos, entre aspas, de riscos: homossexuais, prostitutas, travestis e heroinoides, usuários de droga. Ou seja, Tudo aquilo que a igreja sempre colocou no papel do outro, nunca do próximo. aí quando as senhorinhas começaram a morrer tendo tido relações com um único homem a vida toda, aí começaram a descobrir que a doença não era... O HIV só teve uma importância da saúde global quando saiu da África e chegou na Europa. Quando a gente fala sobre HIV, a gente fala também no racismo. E esse racismo é uma das violências, é um dos pilares das violências que existem no mundo. Eu, com meus alunos, meu foco com eles é HIV. Mas o que eu trabalho dia a dia com eles são violências estruturais. Para eu falar de HIV, eu tenho que falar sobre machismo, que é esse caso. Tenho que falar sobre LGBTfobia, intolerância religiosa, as violências que a religião também comete. Eu falo sobre diversas questões que o HIV é só... David, estou aqui pensando um pouquinho. Você conhece, e em algumas você fez determinados trabalhos ou passou um tempo. As igrejas ditas inclusivas ou afirmativas não deveriam, se esse departamento não vai ter lá na igreja do André Valadão, por exemplo, mas nas igrejas inclusivas ou afirmativas, tem algumas comunidades que são grandes, assim, com milhares de pessoas, dezenas de templos. Esse trabalho existe ou entra tudo no combo do pecado e também não vamos... Que agora, se as igrejas inclusivas e afirmativas não fazem isso, aí eu já começo a ficar desesperado, assim, porque não tem salvação. Rafa, eu confesso, hoje que estão falando sobre isso, eu conheço só, assim, pessoa cristã, evangélica, crente, falando sobre isso, não tem. Os crentes não falam sobre isso. Nas mídias, nem nada mais. Ou seja, tem igrejas que fecham as portas. afirmativas que pregam a abstinência, vamos dizer assim. Namoro em santidade. Namoro em santidade para não ter esse tipo de problema. Se tiver, você é pária, Se tiver, eu falo... É suspenso. Eu falo assim, na igreja gay também. Eu chego para poder... Sabe quando já aconteceu? Já aconteceu. O caso já aconteceu. Fica quietinho, tá? Alguns casos eu já tive que entrar em processo no Ministério Público para igrejas que falaram para o seu membro parar de tomar medicamento. Não é possível isso. Acontece o tempo todo. Eu já fui em igrejas inclusivas, algumas igrejas inclusivas falam sobre HIV. Já fui em 3. Em algumas eu até já fico assustado, porque, cara, isso daí deveria ser assunto... Eu fui em 3 igrejas inclusivas falar sobre isso. 4, na verdade.
contando com a minha, a Red 80. Fui em 4. Beijo, Rafa. Rafa, Fê e Lorena, pelo amor de Deus. Lorena. A Loreninha, Lolo, olha, o tio Babão aqui te ama já. Quando você nascer, olha. Enfim, só de falar eu fico emocionado, real. E pra Raquel também, pro Samuel. Raquel, te amo, Ezinha, pelo amor de Deus. Olha, Você tá pedindo você pediu autorização para mim para mandar beijo para Raquel? na casa da Raquel ela é unanimidade, tá? Soberana. Ela tá assistindo com certeza e deve estar vibrando agora. Daqui a pouco vai apitar o celular já. Eu fui em uma igreja inclusiva que eu tive antes uma conversa com um grupo de pastores, pastoras, porque eles fariam um direcionamento do que podia falar ou não falar. Que é isso? Fui em outra igreja inclusiva que tudo bem falar sobre isso, mas não entra no assunto político, não pode falar sobre questões políticas, nem nada mais. Mas o assunto é extremamente político, porque a gente vou perguntar daqui a pouco sobre o inelegível que fez um monte de besteira e começamos falando do Trump, ou seja, como você vai separar a política? E outra coisa, quando eu vou falar sobre HIV, eu vou falar sobre acesso, Saúde pública. Saúde pública, políticas públicas. Sim. Isso no tempo, na época que o inelegível era presidente ainda. Então, assim, falar sobre HIV em ambiente religioso, cristão, evangélico, cristão no geral, né? É ainda pisar em ovos. Eu posso ir um ano falar em dezembro em alguma igreja. Nunca mais eu volto nessa igreja. Caramba. Porque, infelizmente, Pava, ou felizmente, graças a Deus, eu conheço muita coisa sobre o assunto. E eu sou crente de berço. Eu conheço um pouquinho sobre ser crente. Em 8 anos, eu estudei muito, estudo muito, me atualizo muito sobre HIV. Sou referenciado pela UNAIDS, que é o órgão que trabalha, da ONU que trabalha assuntos relacionados a HIV e AIDS. Sou referenciado pela OMS, que não faz parte dos Estados Unidos da América, mas enfim, sou referenciado pela OMS. Então, assim, caraca, eu entendo um pouco sobre o assunto, sabe? Eu me esforço para entender sobre isso, porque isso para mim é visceral, faz parte de mim. E se eu não correr atrás para saber sobre isso, não vai ter ninguém para correr por mim. E eu corro por aqueles que não podem falar, por aqueles que não têm acesso para correr atrás sobre isso. Quando eu acolho uma pessoa, que nem essa moça acolhi, ainda tá tudo bem. Mas quando eu acolho alguém já em estado de AIDS, ou que nasceu com HIV e que nunca conheceu outra pessoa com HIV, pensa, a pessoa nunca soube o que é viver sem HIV e ela não conheceu outra pessoa, porque os pais morreram. E ela foi jogada no orfanato. E foi de lar em lar. E hoje está internada. Tem uma menina que ela está cuidando paliativo, uma moça de 27 anos. Ainda é onde que tem algum hospital especial que fica isso? Ainda é lá na... Existem vários hospitais. Hoje existe o SAIS, né? Mas os SAIS são para tratamento. E eu me trato hoje no CRT. SAIS são o Serviço de Atendimento Especializado. Tem o CTA, Centro de Testagem e Reconselhamento. Tem o CRT, que é Centro de Referência e Treinamento em HIV/AIDS. Fica aqui na Santa Cruz, que é sede do Programa Estadual HIV/AIDS. Existem hospitais específicos também. Existe o Emílio Ribas. Então, eu não quis falar o Emílio Ribas, porque eu fiquei... pelo que eu me lembrei, já não era aqui... Há um tempo, lá era o lugar onde acontecia todas as lá coisas. Lá era o foco principal. Sim. Hoje, né, já ganhou essa dimensão já de regionalização. E o Brasil, de alguma forma, eu não sei se eu estou correto ou não, mas estou percorrendo aqui os escaninhos da memória, mas assim foi considerado
muitas vezes assim como um exemplo. Referência é referência. A referência, é isso? Foi a referência. Nós estamos recuperando, né, no governo de 2018, assim como tem acontecido agora lá nos Estados Unidos da América, um dos primeiros, né, Atos assim. atos foi o fim do departamento de HIV, hepatites e virais. Mas como assim, cara? Não estamos nem falando só de HIV, hepatite também. Hepatite também, hepatites e virais. Desmontou um departamento, o principal departamento. O departamento tem uma coisa que, assim, que a gente que trabalha com saúde pública, com políticas públicas, sempre foi falado que a AIDS, HIV e AIDS, era o primo rico do SUS. Não sei se já ouviram falar disso. O SUS, grande questão da história do SUS, só aconteceu por conta da AIDS. Grande parte do SUS só aconteceu por conta da epidemia de AIDS. Esse tratamento caro, é isso? Caríssimo. E ninguém sabia. A AIDS veio para confundir a medicina. Sabe aquilo que a gente fala aqui na igreja? Sim. Que vai confundir a medicina. Já aconteceu e foi a AIDS. A AIDS veio para confundir a medicina. E na década de 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, as pessoas morriam. Era uma sentença de morte. Trago menção, inclusive, a Brenda Lee e Thaís Azevedo. Thaís Azevedo nos deixou esse ano, esse mês agora, final de janeiro, uma travesti de 84 anos que viveu com HIV mais de 40 anos. Foi companheira de trabalho de Brenda Lee. Porque o que elas faziam? Posso dar uma palhinha aqui? Conheci a Brenda Lee, a igreja na qual eu era ministro de música, era lá perto da Palácio das Princesas, na Major Sertório. E isso tá lá num capítulo do meu livro. Cheguei lá, falei que você, com outro cara, né? Porque ela era aterradora de tão brava que ela era. E tinha que ser, né? Tinha que ser. Que é? Mais crente querendo o quê? Ó, tô com essas contas vencidas, não sei o que, você vai o quê? Querer trazer arroz? Minhas meninas não precisam de arroz, não. Eu saí de lá assim. Fomos, pagamos as contas vencidas. Ali profeta dessa. De um tempo a gente só assim, as doações eram de leite moça, pêssego em calda. Ela cada semana escolhia alguma coisa. Ela falou: vamos lá, você vai conhecer as pessoas. E foi assim, não tem como esquecer assim, um choque, porque eram pessoas muito simples, muitas delas de rua, e muitas delas literalmente carcomidas pela doença. Cadavéricas. E que você não sabia assim se era homem, se era mulher, e assim, perdia total. Cadeira de rodas, assim, uma coisa, e ela passava, e com esse mesmo jeito que ela tratou a gente, ela tratava todo mundo, era o generalzão lá, né? Assim. A Thaís Azevedo, ela foi presidenta do Grupo Pela Vida, São Paulo, né? Uma das ONGs mais antigas com o assunto relacionado ao HIV. E a Brenda Lee não tive o prazer de conhecer, mas conheci a Thaís. E a gente conversava sobre a história da AIDS, a história Operação Tarântula, todo o rolê da história do movimento LGBT no Brasil. E a AIDS, ela veio para realmente confundir a medicina. E não tinha tratamento aqui no Brasil. O que acontecia? Os comissários de bordo traziam da Europa e dos Estados Unidos medicamento das pessoas que morriam de AIDS. Com o AZT. Era o coquetel. Na época era o coquetel, o AZT. E lá no aeroporto Santos Dumont, nos postinhos onde tinha saída Varig, na época, tinha uma farmácia improvisada e que ali eles distribuíam, eles davam os medicamentos que as famílias ricas da Europa, da Itália, dos Estados Unidos, enfim, mandavam para cá. Quando o Brenda Lee faz isso com você,
fez isso com você, ela fez a coisa mais correta. Porque esses postinhos da Varig não deveria ser os comissários de bordo que deveriam fazer. Deveria ser a igreja. Hoje, quando a gente fala sobre o desmonte, lá em 2018, quando a gente falou sobre esse desmonte do departamento, a bancada evangélica aplaudiu. Isso acarretou o que diminuiu o atendimento e os remédios, explica um pouquinho. O governo que banca esses remédios todos, né? Lá no perfil dele tem várias fotos quando ele toma ceia. Ó, tá aqui, ó. Não vem nesse potinho lindo, não. Esse potinho bonitinho, rosinha daqui, é só para transporte. Ele trouxe um potinho pink, assim, só para ficar bem, dar um contraste. É porque eu tô de azul, menino, vestem azul, mas carregam rosa. São esses daqui. O meu que eu tomo são esses aqui. São 3 comprimidos, 2 remédios. Por dia, isso? Por dia. É Por dia. uma condição crônica. É uma condição crônica. Mas caramba, assim, não é nada perto do que era, enfim. Antigamente, a Thaís fala que enchia as mãos. 2 mãos de medicamento. 30, 40, 50 comprimidos. 3 vezes ao dia. Caramba, chegou 3 vezes. As pessoas, elas tomavam o coquetel para ter realmente uma sobrevida. Hoje a gente fala sobre qualidade de vida. Já é uma. Deixa eu perguntar, o SUS que fornece ou é. O SUS fornece. No Brasil, você não consegue comprar os antirretrovirais em farmácia nenhuma. Ah, tá. Eu posso ser a pessoa multimilionária. O tratamento antirretroviral é distribuído pelo SUS. Eu posso fazer meu tratamento, acompanhamento no particular. Sim. Exames, consultas, mas a dispensação de medicamento é pelo SUS. Por isso que eu falo, eu grito o tempo todo, viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Isso é pensar nessa questão da importância que é a saúde pública. Sim. Em 2018, quando o Inominável foi eleito e tudo mais, no desmonte do departamento, começou a fracionar a distribuição de medicamento. Que é isso? As novas tecnologias não chegavam no Brasil. Novos tratamentos com menos efeitos colaterais e garantem mais qualidade de vida, com menos comprimidos por dia. A PrEP, que é a prevenção, a profilaxia pré-exposição, que é tomar todos os dias o comprimido para evitar o HIV de qualquer via sexual, dá autonomia. Não chegava. Preservativos, nossa, como foi difícil. O gel lubrificante saiu do SUS. Ele tirou o gel lubrificante do SUS. Gel lubrificante entra também como redutor de danos. Eu não resisto a dizer que aquilo que ele estava tentando fazer com o país, né? E tentando fazer com o país e não conseguia, porque esses dias ele confessou que usa o Viagra. Engroxável. Engroxado. Sei. Cara, que coisa horrível. Você já leu o conto da Aya, assistiu o conto da Aya? É uma reprodução. É uma reprodução, enfim, grotesca. Eu fui convidado. Olha só, gente, eu vou falar isso, mas graça, nossa, Deus é tão. Olha, por isso que eu sou crente. Cada livramento que Deus dá na nossa vida, tava. Eu fui convidado pelo Ministério da Saúde, quando um dos Ministérios da Saúde daquela gestão, vai gravar uma campanha de carnaval para prevenção. Eu seria um dos rostinhos dessa campanha. A campanha era para eu interpretar um homem heterossexual casado. Era um valor bacana, para mim daria bastante. Para pegar imagens, fotos de IST
e fazer uma expressão de nojo. E além disso, eu seria um atorzinho dessa campanha, fingindo que eu levei sífilis da minha esposa no casamento. Graças a Deus eu não aceitei, mas eu marquei uma reunião e no dia da reunião eu passei muito mal porque eu não consegui nem sair de casa no dia. Eu falei assim, foi realmente ali foi Um livramento. foi um livramento. Quando a gente fala sobre esse fundamentalismo religioso que hoje domina não somente o Brasil, mas o mundo, que controla os governos globais, os governos global, numa esfera global, a gente vai falar sobre um fundamentalismo que ele castra a gente e que ele tira direitos sexuais. Ele tira qualquer tipo de tecnologia da forma mais científica possível para falar que detectável é igual a transmissível, mas que, não vou falar sobre detectável transmissível porque isso vai dar autonomia. A tal da arminha tem outras manifestações. Essa é uma arma, ou seja, de alguma forma, voltando a tornar a doença letal, a hora que você tira o atendimento, porque na cabeça fundamentalista, vamos entrar nisso, a hora que você mostra 3 comprimidinhos, tá vendo? Agora a molecada sai por aí fazendo qualquer coisa, porque não tem medo. E uma pergunta. De alguma forma, a promiscuidade, especialmente dentro das igrejas também, é ligada aos gays. Como se o hétero não fosse promíscuo. Então, daí é quase que, de novo, a lei da semeadura. Saiu, aprontou, precisa pegar alguma coisa para prender. E se só tem 3 comprimidinhos, Ou um agora. ou um, caramba. Pava, eu vou ser sincero, se me permite, eu odeio a palavra promiscuidade. Odeio. A minha promiscuidade é qualquer tipo de coisa que fere o respeito ao outro, o direito ao outro. Porque a palavra promiscuidade, ela é utilizada como um controle de corpos. De corpos. Ela é utilizada para controle de corpos. Quando eu falo sobre PrEP, as pessoas falam assim, não, mas PrEP vai liberar para o pessoal usar essa camisinha. Quando eu falo sobre estar detectável, mas agora também o tratamento deixa todo mundo usar essa camisinha. Mas quando eu vou falar sobre dados, eu odeio matemática, mas odeio exatas, mas eu amo estatística. Sempre fui muito bem na matéria de estatística na faculdade, na escola, tudo mais. Porque estatísticas tá aqui, ó. Houve uma pesquisa. Mais de 60% da população brasileira não utiliza preservativo em nenhuma das relações sexuais. Mais de 60%. E agora eu vou traumatizar todo mundo que está vendo isso daqui, inclusive vocês. Se a gente está aqui, é porque houveram 2 pessoas que tiveram relações sem preservativo. Possivelmente essas 2 pessoas, uma relação heterossexual, uma delas pelo menos nunca se testou para nenhuma IST. A chance deles terem concebido a gente ou se infectar com algum IST é a mesma, porque HIV e qualquer outra IST, ela não diz respeito à quantidade de parceiros, à quantidade de relações, e sim a qualidade. E qualidade não é saber se você gozou, se a parceira ou o parceiro, se todo mundo saiu satisfeito, não. A qualidade da relação é saber se houve comunicação, prevenção e planejamento ou planejamento familiar. Te garanto que a probabilidade da gente ter nascido com um IST ou ter se infectado com algum IST,
ela vem a partir do momento que a gente está vivo. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. David, vamos para a Deep Web agora. Vamos para a Deep Web assim, com PrEP. Antes do PrEP já tinha grupos de barbeque. Sim. Explica o que é barbeque? Grupos de barbeque. Grupos de homens que transam de forma consensual, sem usar camisinha. Aí, isso não tinha o PrEP ainda. Aí veio a história como que é dos gays que faziam isso de forma de gays infectados, que faziam isso para carimbar os carimbadores. São terror puro, gente, terror puro. Não vire celibatário depois de ouvir todo esse terror. Então, que veja que vai amar isso. Vamos fazer corte só nesse pedaço. Não vai. Aí os caras saíam, tipo, quero me vingar. Não, é uma coisa assim, meio bolero, assim, né? Meio trash, assim, né? Eu estou com HIV, então eu vou carimbar outros caras e vou entrar nos grupos. Ou sair no metrô com agulha. Ou sair. Isso foi o período que tinha a coisa de. Ou da banana. Você já viu da banana? Famosa, da banana é famoso, recente, né? Recente? Desde que o mundo é antigo, Tem, ixi. As pessoas davam sangue da banana. Se você é uma banana um pouquinho vermelha, é porque tem sangue. Ou, se não, pessoas aidéticos que amam usar esse não se usa mais. Aidéticos com avental da saúde estão indo na sua casa para poder medir glicemia, entendeu? Sim. Cuidado porque estão infectando você. Eu vou explicar que banana, seringa no metrô, na rua, falsos agentes de saúde, é fake news. Tá? Tudo isso é fake news. Agora o rolê... Por quê? Só explicar por que é fake news. O HIV, ele é um vírus danado no organismo. Mas, fora do organismo, ele não sobrevive. Tá? Mas colocou na seringa, saiu... Não. É mentira. É mentira, tá? Isso, biologicamente, é mentira. Cientificamente, é mentira. Olha, se preocupa em encapar a sua banana que tá tudo certo. O único problema é a banana desencapada. Agora, sobre os carimbadores. Realmente, existe alguns grupos de pessoas que têm o fetiche disso, de se infectar. Tem um livro que eu li chamado Bug Teaser, que é um livro que conta a história de uma dessas pessoas. São grupos que se relacionam entre eles. Pessoas que vão procurar entre elas. No Brasil, é muito raro. Existe na Europa bastante. Nos Estados Unidos existe bastante. Tanto é que os termos são todos em inglês. Os gifts, bug teaser, os teasers, são termos em inglês. Porque foram essa construção. E estudando um pouquinho sobre a subjetividade e tudo mais, porque eu conheci pessoas que tinham esse fetiche. Todas elas falam sobre pertencimento. É uma coisa assim que, ao mesmo tempo que parece ser tão doentio, ao mesmo tempo a gente vê que, caraca, quem tá doente é a sociedade ainda. Ainda é da sociedade. Pertencimento não é a palavra da igreja, cara.
Mais A uma, palavra. mais uma vez, Mas não é? quando a gente fala sobre a palavra e em instituições religiosas, Pava, você é crente mais tempo que eu. Mas eu vou te ensinar uma coisa que eu tenho visto e vivido. Quando a gente fala em a palavra, a gente fala sobre a palavra viva. Mas a palavra nos tempos de hoje, ela é uma palavra que ela é bonita, que ela é muito bem empregada, muito bem verbalizada, mas muito mal vivida. Que ela é vazia. A igreja, ela quer pertencimento. O Rafa, pastor Rafa, meu pastor, me ensinou uma coisa que eu trago assim desde quando eu aprendi. A igreja, ela sabe diferenciar muito bem, ela coloca muitos muros entre o próximo e o outro. O próximo são vocês, meus amigos. O outro é a travesti que está lá fora na rua. O outro é aquela pessoa que quer distância. Isso a gente progressista também faz. Isso a gente progressista também faz. Porque a gente coloca no papel do outro também a irmãzinha do ciclo de oração da Assembleia de Deus. Sim, total. Que tá lá, que ela acredita que ser homossexual é pecado, mas que ela tá orando por nós ali, para que Deus nos dê livramento. E que ela tá lá também sendo abusada de forma totalmente psicológica do seu pastor, às vezes até física do seu marido. Então a gente coloca no papel do outro também ela. Quando a gente fala sobre pertencimento, todo mundo está procurando pertencimento. Seja na igreja, seja essa irmãzinha na igreja. Eu procurei pertencimento no ativismo. E achei pertencimento no ativismo do HIV. Na verdade, o pertencimento estamos aqui com o pastor do lado, é a cola que prende uma pessoa na igreja. Claro, É a então cola. Não é a doutrina, nada. é o louvor, não, são as relações. Nossa, Então, a famosa comunhão. sim, Família, ser parte. Não sabe, pastor? Tá certo. E se a pessoa não tiver isso, Não faz sentido. não faz sentido nenhum. Nem para ela, nem para aquele lugar. Eu ouvi ontem, domingo é dia de culto, né? Meu amigo falou assim: eu quero só, por mim, eu só entro, só vou pra igreja, assim. Inclusive, não quero nem ficar batendo papo depois. Fala assim, então não precisa ir pra igreja. É verdade, né? Essa é a parte que mais faz sentido. Exato. É a parte que faz mais sentido. Eu, quando tive o diagnóstico, Pava, eu procurei meu pai. A primeira pessoa que eu encontrei foi meu pai. Isso eu acho muito importante falar. O ser parte, meu pai, um senhor de 67 anos hoje, da Assembleia de Deus, um homem preto, sem estudos. Eu cheguei em casa, naquele tratamento da enfermeira, cheguei em casa e falei que meu pai estava com AIDS. Não falei nem HIV. eita. Você falou das 3 letrinhas, eu falei 4, eu joguei 4, porque a AIDS que estava aqui, ó, na cabeça. O estigma, o fantasma da AIDS. Meu pai é crente. Meu pai é cristão mesmo. Meu pai foi pai. Meu pai é pai. Ele chegou pra mim e falou assim: você não tá com AIDS, você tá com HIV. O seu pai falou isso? Você não tá sozinho, a gente tá junto e a gente vai vencer. Que lindo. Aquele papelzinho com o endereço escrito a caneta, meu pai falou assim: ó, toma aqui o dinheiro, você vai pra tal lugar. Ó, fala pra sua mãe que você tá com HIV. Não fala AIDS. Cara, infelizmente, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso é raro, é raridade. Hoje eu acolho muitas pessoas que convivem com pessoas que vivem com HIV. Que me procuram e falam assim: o que eu faço? Eu falo assim:
Faz nada, seja você. Sabe de quem você é. Você ama essa pessoa? Amo. Continue amando. O papel da igreja é ter, sim, espaços de diálogo sobre HIV. Porque o papel da igreja foi e continua sendo um papel criminoso. O papel da igreja perante a epidemia de AIDS, perante a epidemia de HIV, foi e é um papel criminoso. Porque a igreja coloca por debaixo dos tapetes, por debaixo dos panos, ou exclui, ou nega. A igreja católica proibiu a camisinha, proíbe. Enfim. E o Papa Francisco, que é o nosso o Papa mais legal de todos os tempos, pode ser gay, mas celibatário. Puxa, obrigado, viu, Papa? Então, Agora, autorização. A gente entra nessa questão. Se a igreja se importa, ela tem que redimir décadas de pecado que cometeu com a gente e cometeu com o assunto. Se a gente ter igreja que excluiu gente que tomou vacina na igreja, excluiu pastores que tomaram vacina, né, do Covid, da Covid, o que falar do HIV? A gente pode classificar, sim, a gente precisa trazer você outras vezes, David, porque são tantas camadas nesse assunto e tudo de uma importância assim tão grande. A gente pode classificar que esse tipo de coisa que o Trump está se propondo a fazer da mesma forma que o Inelegível fez aqui no Brasil e da mesma forma que hoje a população trans está assim eles elegeram nos Estados Unidos isso como o grande alvo, porque isso faz sucesso no terrorismo com o evangélico. Então, agora eles estão lá querendo proibir transição ou apoio governamental. Apagaram tudo, né? Apagaram tudo. Então, uma coisa assim horrível e que está sendo repetida aqui no Brasil, o discurso, desde por vereador em São Paulo, como aquele outro deputado de Minas. Então, essa palavra, e cada vez que eu vejo assim, a gente teve um outro falecimento que não divulgaram a causa, da cena noturna, acho que anteontem. Sim, o Fefito. Pós-drama. Isso, exatamente. E aí, um sofrimento lascado, todo mundo, assim, a hora que você olha todo mundo comentando, eu fiquei assim. Né? Aí eu fiquei olhando. Dá para a gente classificar isso como uma tentativa de um novo genocídio, vamos dizer? Porque a hora que você tira a vida, dificulta o acesso à medicação e à vida e à ciência e à autoaceitação e à transformação necessária. Isso é uma arma que está sendo apontada. O Trump, ele tirou os Estados Unidos da OMS. Ele tirou também, bloqueou por 90 dias, 3 meses, um investimento que é um tratado que vem de 2003, um tratado, uma responsabilidade dos Estados Unidos, que é investimento de mais de 50 países para tratamento, prevenção, assistência e informação sobre HIV. São atendidas 22 milhões de pessoas. 22 milhões de pessoas, principalmente países da África subsaariana. Mais de 60 mil crianças com HIV. E muitas delas já estão em estado de AIDS, por conta da questão do HIV ser antissocial, que atinge pessoas pretas, pobres, enfim, políticas públicas da África, né? A questão é da pobreza mesmo, são países pobres. Ele fazendo isso é uma estratégia de extermínio.
é uma estratégia de extermínio. O que está acontecendo no mundo hoje são essas lideranças fascistas que têm poder e que estão fazendo uma estratégia de extermínio. O reflexo que tem isso no Brasil é grande também. Porque a gente está prestes, infelizmente, se isso acontecer de forma duradoura, uma epidemia ainda maior da AIDS. O que é controlável, que pode ser evitável, vai desmandar. Olha, quantas lições, espero que a gente faça um montão de cortes, né, Will, sobre esses assuntos, que eu fico... David estava falando, eu fiquei lembrando da pastora que recebe de 65 a 80 mil para pregar e falou para as mulheres que elas devem chegar em casa à noite e estar disponíveis para o marido. Então, não falta dinheiro para esse tipo de coisa, da mesma forma que não falta dinheiro para o Departamento de Defesa norte-americano. Muito menos, né? Muito menos. O tanto de... Ou seja, a gente olhar esse romantismo que os Estados Unidos e que a democracia ou que alguma coisa, se a gente nem quiser falar, se você não quiser falar de AIDS, vamos falar de morte. São agentes de morte, são agentes de extermínio. David, super obrigado por compartilhar coisas assim tão doloridas e que Deus assim te dê ainda mais graça e empatia para ajudar essas pessoas. Quando você falou que meus alunos, e então esse trabalho na periferia assim é ainda mais importante, porque já são pessoas pretas, pobres, assim, é tudo de preconceito, já alvo de todo tipo de preconceito, e ainda acabam sendo também vulneráveis, às vezes, por falta de orientação. Mas quero insistir para você que paga músico, cantor para ir na igreja, que paga para pastor e pregar alguma coisa, é o seu filho, é o seu neto, são essas pessoas que podem correr o risco de pessoas da sua família, pessoas que nem nasceram ainda, que estão correndo risco de vida. E a igreja é o lugar de vida. E vida, abundância, também também significa prevenção. Então, e como é meu xodó, minha vida e as doses de vida. as doses de vida estão aí. E eu vou tomar aqui com vocês. Tirei foto já percebendo que você faz esse movimento. Bonito. É ceia, né? Faça um vídeo, pelo amor de Deus. Will. Viva o SUS. Pera, volta. Não, fuzil. Ao vivo, gente. Vai, 1, 2, 3 e... Viva o SUS. Viva a vida. Viva doses de vida. Um brinde? Um brinde. Um brinde. Muito bom. Amém. Obrigado. Grande abraço, gente. Gente, foi lindo. Obrigado. Tchau. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu.